E aí, gente boa, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com seus familiares? Lembra, é assim, hein? Vamos lá, voltando ao nosso estudo de biologia, nossas aulas gravadas. Estamos em junho já estamos na metade de junho, hein? Tá indo até aqui bem. Acho que essas aulas gravadas funcionam muito bem. Quem está assistindo, levando a sério, a aula funciona muito bem. O que eu escrevo aqui, vou mandar a foto para você. Se não for da lousa, igual aconteceu, vou mandar outra foto para você montar o seu caderno aí. É importante que você esteja fazendo isso, escrevendo no caderno, para montar o conteúdo direitinho, acompanhando pelo livro. A aula tem que ser parecida com a aula quando a gente está lá no colégio. Quando a gente faz mais parecido, o cérebro entende melhor. Nosso cérebro não gosta de muita mudança. Então, quando a gente segue um padrão, ele armazena melhor as condições. Então é por isso que eu estou tentando fazer a aula o mais parecido com a aula quando a gente está lá presencial. Uma hora a gente vai voltar. Quando a gente voltar, quem fez tudo direitinho vai estar com o conteúdo melhor. Lógico que eu vou revisar, é lógico, tá? Vou fazer uma revisão. Só que o que acontece? Revisão é para quem já sabe um pouco, quem já tem o conteúdo aí sabendo. Quem não está vendo as aulas, quem não está olhando o livro, vou chegar lá na revisão, o cara vai ficar perdidaço. Então, por favor, eu não estou fazendo a minha parte aqui, gravando as aulas, mandando as aulas para você, tirando as dúvidas de tudo que você me pergunta. Eu respondo, eu gostaria até que mais gente perguntasse. Ou eu explico muito bem, que não tem dúvida nenhuma, mas eu não acho que isso está acontecendo não, hein? Tá? Pergunta lá. Mas quem está perguntando, eu respondo lá, a gente se encontra ao vivo, conversa também. Mas é importante você assistir às aulas. Assistir e mais do que isso, seguir pelo livro, anotar no caderno, tá bom? Então vamos lá. Já falei, já estamos na metade de junho. Estamos vendo agora os cordados. Mais do que isso, entramos no grupo dos vertebrados. Vertebrado é aquele que transformou a notocorda na coluna vertebral. Tem as características, já vimos os peixes, várias características de peixe. Agora nós vamos começar a ver os anfíbios, que é um grupo depois. Se a gente for pensar numa escala simples evolutiva, começa o vertebrado com os peixes, alguns peixes se transformam em anfíbios, outros continuam peixe, outros se transformam em anfíbio. O que é a principal característica para o anfíbio? O anfíbio é a transição do meio aquático para o meio terrestre. Imagina lá, há muito tempo, quando surgiram os primeiros peixes, não tinham ainda animais vertebrados no ambiente terrestre. Aquele que conseguiu se transformar, sofreu várias transformações e conseguiu sair da água e ir para o ambiente terrestre, ele conseguiu pegar um ambiente muito bom para ele, porque não tinha nenhum outro vertebrado ali. Então ele tinha uma fonte de alimento diferente, ele tinha muitas características, só que ele teve que fazer algumas adaptações para isso. E isso é o grupo dos anfíbios que nós vamos ver. Você vai ver que ele tem ainda um pouco de características que lembram os peixes e passam a ter características novas que são as dos anfíbios. Pega nosso livro e coloca ele na página 586. 586. E aí vai estar mostrando ali algumas fotos, que é isso que eu gosto que você vá olhar. Tá? E lógico, a parte do texto que eu gostaria de verdade que você fosse ler. Tá? Então leia o texto, é pequenininho. Ó. O anfíbio são essas duas páginas. Aqui já começam os répteis, que é a nossa próxima aula. Lê com calma, escuta o que eu estou falando aqui também. Quem está copiando e montando o quadro vai pegar a foto e vai montar o quadrinho, mas o principal, vai me ouvindo. E qualquer dúvida, já sabe. Como sempre, a pele e o esqueleto. O esqueleto eu nem vou falar mais, hein? Agora ele tem uma coluna, e dessa coluna é importante, hein? Saem agora, em alguns grupos, as patas, que o peixe não tinha. O peixe tinha nadadeira. A partir de agora ele vai ter uma ligação, vai estar no livro, por isso que eu quero que você leia, uma ligação esquelética para formar as patinhas. Tem um grupo que ainda não tem pata, mas vamos com calma. Então vamos lá? A pele é pluristratificada, várias camadas, é lisa e permeável. Lisa e permeável. Então, quando fala camada lisa, aqui não tem nenhuma escama, não tem nada. A camada. E permeável, que permite trocas gasosas e a água também vai passar. Por isso que ele tem sempre que estar perto de um ambiente úmido. Lembra, ele é a transição da água para o ambiente terrestre.
Ele ainda não está totalmente adaptado a morar na terra. Ele é uma transição. Então essa pele dele é permeável e tem que se manter úmida. Então pode ver que praticamente todos os anfíbios estão sempre próximos à água. A maioria de água doce, grande maioria de água doce, eles estão sempre próximos à água. Glândulas mucosas na pele toda. Quem já pegou um sapo, uma rã, uma salamandra, uma cobra cega, fala, nunca peguei isso, mas se um dia você tiver essa oportunidade, ele é bem viscoso, tá? É porque ele tem bastante glândula mucosa que ajuda a manter a pele dele, já que é permeável, manter ela com uma proteçãozinha, principalmente para esses que estão se aventurando um pouco mais afastado da água. Cromatóforos, a gente já viu, que são células com cores, e intensa vascularização na pele. Por que bastante vaso sanguíneo na pele? Porque ele faz as trocas gasosas pela pele. Então, como o oxigênio vai passar diretamente pela pele para o sangue para ser espalhado pelo corpo, quanto mais vasos sanguíneos na pele, melhor. Sistema digestório. Essa é interessante. Ele tem uma língua fixada na parte anterior. A nossa é presa aqui embaixo e sua língua vem para frente. A dele é presa aqui na frente. Por isso que o sapo consegue esticar bastante a língua. A língua dele é presa na frente da boca e quando ele projeta a língua estica, volta para dentro da boca. A nossa é presa aqui atrás. A dele é presa anteriormente. O intestino termina na cloaca. A gente já viu isso. Cloaca é uma região onde desemboca o sistema digestório, o sistema urinário e o sistema reprodutor, no mesmo poro. Alguns com glândulas salivares, principalmente os terrestres, já passam a ter um fígado e um pâncreas para ajudar na digestão. Então, ó, sistema digestório completo, tá? Já está bem, já é um vertebrado bem mais evoluído e já começa a aparecer algumas características que vão cada vez melhorando mais aí. Sistema respiratório, esse é muito interessante, ó, até que eu pus um asterisco aqui. Ele é um grupo que apresenta vários tipos de adaptações para respirar. Cuidado, não. Ele é o principal que faz isso. Ele tem todos os tipos de respiração. Grava bem isso porque é importante. Anfíbio tem respiração branquial para os aquáticos. E mesmo o que sai depois, ele tem uma fase branquial. Pensa no sapo. Eu vou falar já da reprodução. Mas quando nasce o girininho, quando ele sai, a fase larval do ovo, ele tem respiração branquial. Depois ele cresce e sai da água e vai para o ambiente terrestre. Úmido, mas terrestre. Aí ele passa a ter respiração cutânea e pulmonar. O branquial desaparece. Então, ó, o anfíbio é o que tem todos os tipos praticamente de respiração nos grupos. Respiração branquial, quando está dentro d'água. Os que continuam dentro d'água, respiração branquial. Respiração pulmonar, apesar de ser um pulmão pequeno, não tão desenvolvido, ele também tem uma respiração pulmonar, principalmente para os terrestres. Cutânea, pela própria pele, é o que ele mais faz. Os terrestres fazem bastante. E bucofaríngea, nessa região, também tem um tipo de troca gasosa, um tipo de respiração. Então, olha, voltando. Respiração branquial, pulmonar, cutânea e bucofaríngea. Anfíbio faz tudo isso. Sistema circulatório. Esse já também começa a ficar mais legalzinho. Lembra que do peixe antes só tinha um átrio e um ventrículo. O sangue entrava no átrio, passava para o ventrículo bombeava, passava pelo corpo pela brânquia, voltava no átrio e ficava fazendo sempre o mesmo circuito. O coração dos anfíbios já tem 2 átrios e um ventrículo. No livro tem um muito bom para você olhar. 2 átrios com um ventrículo. Isso é bom ou é mal? Isso vai melhorando, ainda não ajudou muito, mas já melhora. Tem uma circulação fechada, o sangue só circula dentro de vasos, você lembra bem disso. Dupla, aí que está o negócio. Tem uma circulação com sangue oxigenado e uma circulação com sangue com gás carbônico, sem oxigênio. Sangue venoso e sangue arterial correndo agora dentro do anfíbio. Corre por um lado, passando pela parte onde ele vai fazer a troca gasosa, a pulmão, cutânea, branquial, leva oxigênio, espalha pelo corpo, pega o gás carbônico, traz de volta para o coração. Só que só tem um probleminha. Como ele só tem um ventrículo, chega a sangue arterial e venoso por caminhos separados, mas misturam no ventrículo.
Calma, hein? Ele está melhorando. Primeiro era o peixe, agora o anfíbio, o coraçãozinho já está ficando melhor. Mas isso já é bom. Por isso que fala que ela é incompleta, porque no final o sangue acaba misturando. E quando mistura, perde um pouco da energia que vai espalhar, perde a oxigenação, perdendo a oxigenação diminui a energia que vai espalhar pelo corpinho para ele trabalhar. Hemácias nucleadas, curiosidade só, a hemácia nucleada tem uma coisa boa e uma ruim. Vou falar só a ruim, ela tem um tempo de vida maior, isso talvez não seja bom. Quando eu troco as hemácias é melhor porque elas estão sempre novas para carregar os gases. Sistema excretor, tem rins e tem bexiga urinária, então ele consegue armazenar a urina e liberar depois. Na época dos peixes, alguns tinham, mas a maioria a urina já saía direto. Esse armazena a urina para liberar depois. Sistema nervoso, tem um bom desenvolvimento da parte óptica e olfativa. O sapo enxerga bem, sente o cheiro bem, e ainda tem uma outra parte, eu nem escrevi, é importante, mas grava aí, mas eu não vou nem escrever. Ele também escuta muito bem, uma parte auditiva muito boa. Tanto é que alguns sapos, você sabe, na época da reprodução, eles fazem aqueles barulhinhos de ficar coachando, que é para chamar a atenção da fêmea. A fêmea escuta muito bem. Então, também tem a parte de desenvolvimento para audição. Um cerebelo reduzido, cerebelo lembra para equilíbrio. Mas como o sapo, ele é pequeno, está bem próximo ao solo, ele não precisa de muito equilíbrio, porque ele se apoia bem no chão. Fala, mas quando ele salta? Mas são saltos curtos, tá? Então ele não precisa de muito equilíbrio. 10 pares de nervos cranianos que se espalham por todo o corpo. Reprodução. A fecundação é externa. Como é que é isso mesmo? A fêmea lança os óvulos, o macho lança o espermatozoide, sempre na água. E na água, o espermatozoide encontra o óvulo, fecunda, forma um ovinho. E desse ovinho vai nascer uma larvinha. O desenvolvimento pode ser direto e indireto, com larvas aquáticas com brânquias. Tá? Então, do ovinho nasce uma larvinha. E aí vai ter um quadrinho novo aqui, ó, que até nas outras tabelas não tinham, que é a classificação. Mas o livro está explicando direitinho. Classificação em ordens. Eu tenho principalmente 3 ordens. São as 3 ordens dos anfíbios. As anuras, que são sapos, perereca e rã. Principal característica, eles têm as 4 patas, mas não tem mais o rabinho. Quando ele é girino, ele até tem o rabinho, porque ele não tem as patas, ele fica nadando lá na água. Ele gasta um pouco de energia enquanto ele tem o rabinho, logo cria a boquinha, ele começa a comer, e aí vai desenvolvendo as patinhas até ele sair. Nesse tanto, o rabinho diminui, porque boa parte da energia que ele consumiu, ele usou dos nutrientes que tinham na cauda. Interessante isso, vai procurar. Então, ó, os anuras, sapo, perereca, rã. As 4 patas e não tem mais o rabinho. Os urodelas, salamandras e tritões. Esses, a maioria, os tritões estão na água, a salamandra até vai para o ambiente terrestre. Se você olhar assim rapidamente, você vai achar que é uma lagartixa. Mas se você olhar com calma, não é, porque não tem escama, ele é um anfíbio. Tá? Não tem nada a ver com o réptil. Só olhando de longe assim, você fala, é uma lagartixa, mas não é. Olha com atenção. Eles têm as 4 patinhas, mas eles têm uma cauda mesmo na fase adulta, que os anura não tem mais. Então esses são os urodela. 4 patinhas e uma cauda. Mas lembram, são anfíbios. E os ápodas, eles não têm as patinhas. As patinhas não desenvolvem nessa ordem. Então é a cobra cega. Tranquilo, não é? Vou falar de novo. Você vai pegar seu livro e vai olhar no livro também. Você vai olhar essa nossa tabela e vai copiar tudo que precisar. E qualquer dúvida já sabe. Anota a dúvida aí ou me pergunta diretamente lá pelo nosso grupo ou espera a aula ao vivo para a gente questionar. O que eu gostaria que você tentasse fazer? Tenta fazer alguma atividade aqui, hein, ó. Tem algumas atividades aqui já de anfíbios e répteis. Como eu vou dar o réptil logo em seguida, na próxima aula, amanhã, aí você já junta as duas e faz a lição de uma vez. Tudo bem? Mas vai tentando. E mais, que eu sei que alguns alunos fazem. Procura sobre o assunto na internet. É interessante, tem muita coisa lá. Vai lá, não precisa ficar lendo. Procura imagens, coloca assim, anfíbios. Você vai ver imagens muito legais. E qualquer dúvida, vou falar sempre de novo. Me procura para tirar dúvida. Tranquilo? Faz tudo direitinho aí. Eu fico esperando
para tudo correr bem, tudo dar certo. E qualquer dúvida, de novo, hein? Qualquer dúvida, eu fico falando isso toda hora, porque eu gostaria que vocês falassem mais comigo. É só perguntar. Agora, se a aula estiver muito boa, melhor, hein? Melhor ainda, vamos continuar assim. Fica na paz e até mais.